Olá, beautiful people! Nossa aula de hoje será sobre concurso de pessoas. Nós vamos falar sobre o conceito do concurso de pessoas, sobre as modalidades de concurso de pessoas e alguns conceitos que são importantes para que vocês saibam a matéria. Bem, vamos lá. Quando nós falamos de concurso de pessoas, nós podemos estar falando de dois diferentes fenômenos. Do fenômeno do concurso necessário de pessoas e do concurso eventual. Quando falamos de concurso necessário, falamos de crimes plurissubjetivos, ou seja, crimes que necessariamente precisam ser praticados por mais de uma pessoa, porque o concurso de pessoas é elementar desses crimes, ok? Então, esses são chamados crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário. Exemplos de crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário: associações criminosas, organizações criminosas, a própria bigamia, a rixa, todos são crimes que não podem ser admitidos praticados por uma única pessoa. Tá ok? Bem, na nossa aula de hoje, nós não vamos falar do concurso necessário. Nós vamos falar de concurso eventual de pessoas. Nós vamos falar daqueles crimes que unissubjetivos, que são ou monossubjetivos, que podem perfeitamente ser praticados por uma só pessoa e, eventualmente, como o próprio nome diz, serão praticados em concurso, ok? Bem, no concurso de pessoas, quando falamos de concurso de pessoas, concurso eventual de pessoas, falamos, então, de um fenômeno muito estudado em direito penal, muito cobrado em provas, um tema também cheio de controvérsias e que, portanto, merecerá uma atenção especial de vocês por ocasião de um concurso público. Óbvio, principalmente para os concursos de magistratura e Ministério Público, que são os concursos que vocês escolheram, são os concursos a que esse curso se destina. Bem, então vamos lá. Vamos começar, vamos falar da questão do concurso de pessoas, aqui, artigo 29 do Código Penal, e todos os cursos geralmente começam falando sobre as teorias, teoria monista, teoria dualista. Não, eu não quero falar isso. Eu quero fazer, porque acho que, seguindo a linha daquilo que Nilo Batista nos ensina na sua obra, esse não é o fenômeno principal. Para que eu vou saber quem é? Se autor e partícipe responde pelo mesmo crime, se eu sequer sei quem é autor e partícipe ainda. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Primeiro, não podemos confundir a questão de concurso necessário com concurso eventual, como aqui já destacado. E vamos agora ver o conceito, os requisitos do concurso eventual de pessoas. Quais são esses requisitos? Primeiro, pluralidade de agentes. Segundo, pluralidade de condutas. Terceira, contribuição causal de todas as condutas. Quarto, liame subjetivo. E quinto requisito, digamos assim, é a unidade de delitos. Presentes esses elementos, nós estaremos diante de concurso eventual de pessoas. Então, repetindo: pluralidade de agentes, pluralidade de condutas, contribuição causal de cada uma dessas condutas, liame subjetivo e unidade de crimes. Vamos lá. Quando nós falamos de liame subjetivo, talvez esse seja o mais importante dos requisitos do concurso de pessoas. Porque o liame subjetivo indica a unidade de ações e desígnios, indica que aquelas pessoas estão ali para a mesma coisa, querendo a mesma coisa, e que estão juntas para a concepção daquilo que elas querem. Veja você que liame subjetivo não importa em um ajuste prévio. Pode perfeitamente haver liame subjetivo e não haver um liame prévio, porque pode acontecer de o agente estar realizando o crime e alguém se agregar ao agente, e alguém aderir ao comportamento do agente, mesmo sem antes ter combinado qualquer coisa. Inexistente o liame subjetivo, o que nós vamos ter é autoria colateral. A autoria colateral acontece quando mais de uma pessoa realiza a prática sem que uma queira participar da ação da outra. Muitos colocam como requisito para a autoria colateral o desconhecimento do outro, ou pelo menos dão a entender nos seus escritos que seria necessário que desconhecêssemos a existência do outro para que houvesse autoria colateral. Veja, não é isso que caracteriza a autoria colateral. O que caracteriza de fato a autoria colateral é a ausência de vínculo subjetivo entre aqueles que querem
aquele resultado. Por exemplo, para mim é muito fácil de mostrar isso num saque. Vamos imaginar, por exemplo, eu sempre fui muito ligada ao Estado do Espírito Santo, porque dou aulas no Espírito Santo, né, na Escola da Magistratura do Espírito Santo, e antes dei aula em outros lugares, quando havia aulas presenciais, enfim, em outros lugares no Espírito Santo, desde 2003, desde que meu filho mais novo nasceu, né? Então, são muitos anos de Espírito Santo. São quase 18 anos de Espírito Santo, 17 anos de Espírito Santo. E quando houve uma guerra de policiais no Espírito Santo, uma greve de policiais no Espírito Santo, eu vi algumas lojas que eram lojas populares e que eu já, já frequentei lá em Vitória, né, sendo saqueadas. E quando eu vi esses saques, assim, porque tudo meu eu lembro de direito penal, e eu então pensei, olha aí, ó, olha o exemplo para dar de direito penal. Esse é o grande exemplo para dar de direito penal. Veja você, naquele caso, imagina um saque. Várias pessoas saqueando lojas, aproveitando da greve da Polícia Militar daquele estado. Tá? Aquilo me chocou absurdamente, porque paravam carros e pessoas levavam mercadorias, mercadorias, mercadorias das lojas. Bem, naquele caso, muitas daquelas pessoas estavam juntas com outras, mas muitas delas agiam sozinhas. Então, vamos imaginar que José parasse seu carro em frente a uma loja daquela, entrasse na loja, pegasse televisão, aparelhos de televisão, de aparelhos de telefonia celular e levasse. Mas ele está ali vendo que logo à sua frente o carro de João. O João fez a mesma coisa que ele, foi lá, pegou, quis. Veja, o José conhece o João, o José quer a mesma coisa que o João, levar os bens da loja, mas o José não está junto com o João. Não existe liame subjetivo entre José e João. Cada um está atuando por si. E isso é autoria colateral. Isso não é concurso de pessoas, porque o que marca o concurso de pessoas é o fato de pessoas aderirem à vontade de uma das outras, querendo praticar o crime com a outra, o mesmo crime da outra. Tá ok? Então, a ausência de liame subjetivo nos leva à ausência de concurso de pessoas e autoria colateral. Cuidado, entretanto, que as provas geralmente colocam exemplos de concurso de autoria colateral quando um desconhece a ação do outro. Tá ok? O fato de um desconhecer seria caracterizador dessa autoria colateral. Então, só tomem cuidado com isso. Então, o que distingue a autoria colateral da coautoria é justamente a falta de liame subjetivo. E, na hipótese de autoria colateral, já que as pessoas não estão atuando conjuntamente, elas não querem o crime da outra, cada uma atua por si, é preciso que se verifique quem foi o causador daquele resultado. Quem é que, com a sua conduta, acabou provocando aquele resultado. Porque só esse que, com a sua conduta, acabou provocando o resultado é que poderá ser responsabilizado por esse crime. Tá ok? O outro não poderá ser responsabilizado pelo resultado que ele não causou. Veja, então, se Marcos e André querem matar João e um não está com o outro, né? Um desconhece a existência do outro e atiram os dois contra João, e se verifica que foi Marcos quem atirou e matou João, né? Que os disparos dados pelo outro não atingiram a vítima, só Marcos vai poder responder por homicídio consumado e o outro por uma tentativa de homicídio. Agora, isso é o que os nossos manuais nos dizem, né? Isso não seria importante, por exemplo, não é importante saber quem foi que com a sua conduta provocou a morte quando essas pessoas estão juntas, querendo a mesma coisa, atuando com o mesmo propósito. Aí não é necessário saber quem provocou o resultado, ok? Então vamos lá. Eu tenho lá 3 homens que querem matar a vítima. Os 3 atiraram contra a vítima. Ah, mas só um disparo atingiu a vítima e matou a vítima. Não me interessa quem foi, porque os 3 são coautores, os 3 estavam juntos, existe liame subjetivo. Só interessaria saber quem foi quando não houvesse esse liame. Muito bem. Agora, também é importante que nós saiamos um pouquinho da caixinha do exemplo pronto e entremos e mergulhemos no conhecimento
de parte geral que nos é indispensável. E eu sempre digo isso para vocês. Porque nós não podemos esquecer das figuras do crime impossível, da figura do crime impossível, por exemplo. Porque, veja, José, vamos lá, A e B querem matar C. A e B atiram, só o disparo de A atinge a vítima matando-a. A, homicídio consumado. B, homicídio tentado. Bem, depende, né? Depende, porque vamos imaginar que quando B atirou, a vítima C já estivesse morta. Nesse caso, não seria tentativa de homicídio. Nesse caso, seria crime impossível. Então, eu peço que vocês olhem isso, verificando se no momento da ação, quando foi realizada a ação, né, aquilo ali ainda havia, naquela situação, propriedade de objeto, tá certo? Porque senão, não vamos poder falar de tentativa, teremos crime impossível. Então, se A e B atiram contra C, e quando os dois atiram, C ainda está vivo, né? E os disparos que mataram C foram os disparos efetuados por A, ok. A, homicídio consumado, B, tentativa de homicídio. Mas se A disparou, matou C, e depois que C já morto, B disparou, isso é crime impossível para B, não haverá tentativa de homicídio. Então, é importante que nessas hipóteses de autoria colateral certa, nós visualizemos que haverá sim tentativa, desde que eu não esteja diante de um quadro que caracterize crime impossível, tá joia? E quando for uma autoria colateral incerta, quando não se puder dizer qual daquelas pessoas acabou provocando o evento naturalístico típico? Bem, nesse caso, escutem o que eu quero dizer para vocês. Mais uma vez, não se apeguem ao exemplo pronto da caixinha, trazido às vezes pelo manual. Vocês têm que aqui fazer um somatório das coisas que vocês conhecem. Por quê? Pense aqui comigo, se eu tenho uma hipótese de autoria colateral incerta, A quer matar B, não, A quer matar C, B quer matar C, ambos atiram contra C, mas a vítima morre e não se consegue saber se foram os disparos efetuados por A ou se foram os disparos efetuados por B. Nesse caso, por que crime deverão responder A e B? A resposta é sempre assim, olha, por aquilo que no mínimo queriam. Mas por que isso, Claudinha? Por que você não fala tentativa de homicídio? Porque eu não sei se ambos queriam matar a vítima. Pode ser que A tenha disparado para lesionar. Pode ser para o que B tenha atirado para matar. Então, eles vão responder na autoria colateral incerta por aquilo que no mínimo fizeram. E vamos lá. E como é que eu vou saber que no mínimo fizeram? Se A querendo matar B, se A querendo matar C, disparou para matar C, e eu não posso dizer se matou, eu no mínimo tenho. Eu posso falar que no mínimo que ele fez foi iniciar a execução de um crime de homicídio contra alguém. Só não sei se ele conseguiu. Então, tentativa de homicídio para ele. Mas e se o outro queria apenas lesionar e efetuou um disparo para lesionar e eu não sei se conseguiu lesionar? Tentativa de lesão corporal para o outro. Então, ficar decorando que é tentativa de homicídio para todo mundo também pode nos levar a erros absurdos na hora da prova. Tá ok? Muito bem. Até porque também pode ser o seguinte, ó, A e B queriam atingir C. Só que A queria matar e B queria lesionar. Tá ok? Ambos atiraram e acertaram a vítima. Só que não se pode dizer qual dos disparos, olha só, não se, por exemplo, assim, ambos atiraram, um queria matar, outro queria lesionar, ambos atiraram, ambos acertaram a vítima, e não se sabe dizer qual dos disparos efetuados provocou a morte da vítima. Qual deles? Não se sabe. Bem, o A queria matar, mas não se sabe se A matou. Tentativa de homicídio para o A. Mas o B não queria lesionar? Pelo menos lesionar ele não lesionou? Então ele responde por lesão corporal. Ele não pode responder por lesão corporal seguida de morte, porque eu não sei se foi ele que matou. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado na análise desses casos de autoria colateral incerta, porque geralmente aquilo que nos parece bastante fácil é aquilo que nos pode acabar levando a equívocos, tá ok? E ainda tem mais uma hipótese. Ainda tem a hipótese de ambos atirarem, só que um atirou antes e o outro atirou depois. E quando o segundo disparo veio, a vítima já estava morta em virtude do primeiro. Só que eu não sei
se o primeiro disparo foi de A, se foi de B. Entenderam? Ó, ambos atiraram. Um antes atirou e matou a vítima. O outro depois atirou. A vítima já estava morta. Só que eu não sei se quem deu o primeiro disparo foi A ou se foi B. Então, o certo é o seguinte, que ali um deles está numa situação de crime impossível, porque já atirou com a vítima morta. Você não tem como lesionar uma vítima morta, você não tem como matar uma vítima morta. A gente não sabe qual dos dois. Então, crime impossível para os dois. Olhem só que loucura! Cuidado com essa, vou repetir, cuidado com as fórmulas prontas. Vocês são preparados para que consigam efetivamente responder questões de prova. Cuidado com fórmulas prontinhas. Tá ok? Muito bem. Continuando aí, vamos agora falar sobre o conceito de autor. Quem é que se pode chamar de autor? Bem, o conceito de autor depende da teoria a que nos filiarmos, porque existem conceitos restritivos de autor, existem conceitos extensivos de autor, existe a teoria do domínio do fato. Quando a gente fala de um conceito restritivo de autor, nem todos que concorrem para a prática do crime nem todos que concorrem para a prática do crime pode ser considerado autor, né? Se nós adotarmos o conceito restritivo de autor, nem todos que concorrem para a prática de crime podem ser considerados autores. Autor, para a teoria restritiva, é somente quem realiza o verbo nuclear do tipo. Mas aqui nós temos que ver que a teoria, essa é uma teoria restritiva que se divide em duas vertentes. Nós temos aqui a teoria objetivo formal e a teoria objetivo material, tá ok? Olha só, a teoria objetivo formal, ela é muito apegada à literalidade do dispositivo. E ela vai considerar autor aquele que realiza a conduta nuclear do tipo apenas, tá ok? Essa teoria, ela é muito criticada. E por que essa teoria é muito criticada? Porque ela não consegue explicar o fenômeno da autoria imediata. Se autor é quem realiza a conduta nuclear do tipo, como é que você explica o autor imediato que não realiza a conduta nuclear do tipo? Ok? Bem, também temos a teoria chamada objetivo material. Essa teoria objetivo material, ela vai distinguir autores de partícipes pela perigosidade da sua contribuição. Quanto maior for a perigosidade da contribuição, eu vejo autoria. Aqueles que têm uma menor perigosidade na sua contribuição, o que se tem é participação. Essa teoria ajuda muito pouco a definirmos o que é autor e o que é partícipe. Temos o conceito extensivo de autor. Pelo conceito extensivo de autor, todos que participam da conduta criminosa, todos que concorrem para o crime podem ser considerados autores. Todo aquele que, de alguma forma, contribui para o resultado pode ser considerado autor. Então, essa teoria, ela não distingue autor de partícipe. E o que se vê é que a teoria extensiva, o conceito extensivo de autor, ele se baseia muito na teoria da equivalência dos antecedentes causais. Entende? Então, todos aqueles que contribuíram para a prática da infração penal são autores. Tá ok? Todos são autores. Isso é o conceito extensivo de autor, que era, na nossa antiga parte geral, adotado. Bem, o conceito do domínio do fato. A teoria do domínio do fato, ela é a única teoria que consegue explicar o fenômeno da autoria imediata. Por quê? A teoria do domínio do fato, ela não vai restringir o conceito de autor à realização da teoria, perdão, a realização da conduta nuclear do tipo como faz a teoria objetivo formal. Por outro lado, ela não vai dizer que todo mundo que concorre para o crime é autor, como diz a teoria extensiva.
A teoria do domínio do fato, ela é uma teoria restritiva. E ela é uma teoria restritiva que surge com um finalismo. E nessa teoria, essa teoria restritiva que surge com o finalismo wesleyano, ela é uma teoria que vai dizer que autor é aquele que tiver domínio do fato, que tiver domínio da ação. Ele tem que, para ser autor, ele tem que ter domínio do fato, ou domínio da ação, ou domínio da vontade. Então, esse cara é autor, tá? Haverá domínio do fato quem tiver domínio da ação, domínio da vontade ou domínio funcional do fato. E para essa teoria, o autor imediato é perfeitamente explicado. O conceito de autoria imediata é perfeitamente explicado. Porque, afinal de contas, se eu me valer de uma interposta pessoa que atua sem culpabilidade para realizar a conduta típica, né? Por exemplo, a pessoa que está sob coação, a pessoa que está sendo mantida numa situação de obediência hierárquica, uma pessoa que estiver em erro, né? Nesse caso, eu estarei atuando como o homem de trás. Eu sou autora imediata. E a teoria do domínio do fato vai explicar isso, porque para a teoria do domínio do fato, quem tem domínio da vontade sou eu, quem tem domínio do fato sou eu. Então, eu é que sou autora e não a pessoa de quem eu me utilizei, que é um mero instrumento para a realização da conduta por mim, da conduta típica para mim, ok? Muito bem. Então, essa teoria, ela vai dizer que o autor, ele, na verdade, é o senhor do quando, do ser e do como da conduta, admitindo também a divisão funcional das tarefas, né? A cada um cabe uma função. E se a pessoa é uma parcela da tarefa global, e se aquela pessoa tem domínio do fato, ou seja, se ela tem domínio funcional, porque a sua parcela está sob seu domínio, ela não é um mero assecla de um terceiro, ela não é alguém que atua por ordem e conta de um terceiro, ela também é senhora do ser, do como e do quando a sua parcela na atividade criminosa vai acontecer, tá? Então, esse conceito de domínio do fato, ele também ele também nos traz problemas, porque traz, às vezes, discussões a respeito do que seria o domínio do fato. Mas uma coisa é certa, e pense aqui comigo. Para a teoria objetiva formal, autor é quem realiza a conduta nuclear do tipo. Ok. Para a teoria do domínio do fato, quem realiza a conduta nuclear do tipo é autor, sempre. Porque quem realiza a conduta nuclear do tipo tem domínio da ação. E quem tem domínio da ação tem domínio do fato. A diferença é que, se todo mundo que é autor para a teoria objetiva formal é também autor para a teoria do domínio do fato, o contrário não é verdadeiro. Nem todos que são autores para a teoria do domínio do fato são autores para a teoria objetiva formal. O mandante, por exemplo, é autor para a teoria do domínio do fato, mas não é autor para a teoria objetiva formal. Por quê? Porque ele não realizou a conduta típica, ele não realizou a conduta nuclear do tipo, então ele não é autor. Vejam como isso então funciona, e é bacana, né? É bacana. Agora vamos lá. Qual teria sido a teoria adotada pelo direito penal brasileiro? Nós adotamos pelo Código Penal brasileiro, nós adotamos a teoria do domínio do fato ou nós adotamos a teoria objetiva formal? Veja, a lei penal brasileira nos dá a indicação de que teria adotado a teoria objetiva formal. E essas indicações, elas podem, por exemplo, ser encontradas no artigo 62. O artigo 62, ele, no inciso 3, ele diz que a pena é agravada com relação a gente que executa o crime ou nele participa. Então, executa ou nele participa. Quem não executa, participa. Então, me dá aqui uma primeira indicação de que executar e participar são coisas diferentes. Então, só quem executa é que é autor. Agora, por isso que eu digo, e uma parte grande da doutrina diz que foi adotada a teoria objetivo formal, que nós não adotamos a teoria do domínio do fato. Mas, com relação à autoria mediata,
nós adotamos a teoria do domínio do fato. Com relação à autoria imediata, a teoria adotada foi a teoria do domínio do fato, porque a teoria objetivo formal, ela não consegue explicar o fenômeno da autoria imediata. A autoria imediata é uma hipótese de autoria indireta, tá? O agente se utiliza de uma interposta pessoa para a execução da conduta típica, tá? Então, a base da autoria imediata é o domínio do fato. E quais são as situações apontadas pela doutrina como sendo situações de autoria imediata? Vamos lá. A primeira é a de provocação de erro no executor. Essa figura está trazida aqui no artigo 20, parágrafo 2º do nosso Código Penal, ok? Aqui no artigo 20, parágrafo 2º do nosso Código Penal, nós vamos encontrar essa explicação. O artigo 20 diz assim, ó: o erro sobre elementos constitutivos do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo prevista em lei. Parágrafo 2º, responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Então, imaginemos o seguinte: eu quero matar José. Aí eu peço a Maria que entregue esse cafezinho ali que eu preparei para o José. A Maria vai lá e entrega o cafezinho, José morre. Sabe por quê? Porque a Maria estava achando que estava entregando um cafezinho inofensivo, mas eu coloquei veneno no café. Maria atuou em erro. Maria matou o José ao entregar o café para o José beber. Mas Maria estava em erro. Maria não sabia que estava matando, nem tinha como saber que estava matando. Nesse caso, a conta da Maria é atípica, porque ela não está atuando nem com dolo, nem com culpa. E eu sou a autora imediata do crime. Ah, professora, mas e se fosse uma situação em que ela pudesse perceber que tinha alguma coisa errada e, poxa, não tivesse tido o maior cuidado e mesmo assim tivesse dado aquela coisa para o cara beber? Bem, nesse caso, ela estaria em erro de tipo, também ela estaria matando sem saber, ela responderia por um crime culposo, de homicídio, mas eu responderia por crime doloso como autora imediata. Então, o 20, parágrafo 2º, é uma hipótese de autoria imediata. Uma outra hipótese de autoria imediata é a provocação de erro de proibição no executor, tá? Então, eu posso imaginar a hipótese de alguém que recebe, um exemplo que eu dou, vamos imaginar o seguinte, que eu receba uma pessoa na minha casa e essa pessoa vem de um país no Oriente Médio em que o marido tem o direito de matar a sua mulher. Eu recebo essas pessoas por um período curtíssimo, de alguns dias. Essa pessoa que eu recebo é um primo meu que sequer sabe falar o português. Mas aí, nada, aliás, sabe falar de português. Mas aí ele chega à minha casa com a mulher dele e eu, então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que ele acredite que aqui no Brasil, né, o homem tem o direito de matar a sua mulher, como ele tem direito lá nesse país imaginário de onde ele vem, tá? E aí o cara pega a mulher em adultério e eu digo para ele, pode matar, mata essa mulher, porque aqui você vai estar amparado pela lei, ok? Então ele supõe existir na legislação brasileira uma permissão para que ele mate a mulher dele, mas não, gente, não existe essa permissão. Ele está em erro de proibição excusável, invencível, e eu sou a autora imediata. Eu sou autora imediata, e nesse caso, quem vai responder pelo crime sou eu. Ele se socorrerá do artigo 21, na modalidade do erro de proibição inevitável, excusável, e eu serei a autora imediata desse crime. Uma terceira hipótese de autoria imediata é a hipótese da coação moral irresistível, trazida pelo artigo 22 do Código Penal. Se eu coagir alguém de forma irresistível a realizar uma conduta, desse alguém é inexigível conduta diversa. Diz o artigo 22, ele está isento de pena. Mas eu não. Eu responderei como autora imediata. A mesma coisa acontecendo com a obediência hierárquica, a ordem não manifestamente ilegal. A obediência é uma ordem não manifestamente ilegal de um superior hierárquico. Nós sabemos que não questionamos os nossos superiores hierárquicos, nós realizamos o que nos é determinado pelo superior hierárquico.
né? Então, se aquilo não tem aparência de ilegalidade, se aquilo ali não está escrito ali, ó, é ilegal, a gente tem mais a que seguir, a gente tem que fazer. Então, se o nosso superior se aproveita de nós para realizar alguma coisa, nos dando uma ordem que não é manifestamente legal, não tem a cara da ilegalidade, né? E nós fazemos aquilo ali porque há um mandato vinculante, nós somos obrigados a fazer aquilo ali. Nesse caso, nós estaremos isentos de pena e o nosso superior hierárquico é que será responsabilizado pelo crime como autor imediato. Uma outra hipótese de autoria imediata é a hipótese de utilização de inimputáveis, quer seja por idade, quer seja por doença mental. Então, eu pego um menor de idade e determino, por que você não leva o dinheiro do teu pai? Aí o menor vai lá e subtrai o dinheiro do pai. O menor não será responsabilizado na esfera criminal. Mas eu sou autora imediata porque eu me servi de um inimputável para praticar a conduta para mim. Tá? Bem, esses são os primeiros temas. Nós falamos até agora de 5 situações. No nosso próximo bloco, nós vamos falar de mais 2 situações de autoria imediata. A hipótese em que as qualidades de vítima e instrumento se superpõem e a hipótese de autoria imediata na ação justificada do autor direto. Aí a gente fala no nosso próximo bloco. Valeu? Até daqui a pouquinho.